Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Levante ao céu a tua Bíblia, a tua mão, peça para que Deus, o Senhor, fale ao nosso coração nesta noite. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, meu Deus, a nossa alma se alegra, se regozija, meu Pai, por aqui, Senhor, nós estarmos em Tua presença, meu Deus, na Tua casa, reunidos, ó Pai, a Tua igreja te adora, a igreja clama pelo Teu nome, Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, Senhor que conhece a necessidade de cada ouvinte, meu Deus, daquele que está perto, daquele que está a longa distância, meu Deus, alcança, Senhor, o coração deste servo, o coração desta serva, meu Pai, e opera, meu Deus, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial, Senhor, ó Deus poderoso, a Tua palavra nos afirma dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. Meu Deus, nos liberta de todo mal, do pecado, meu Deus, na nossa carne, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor, pois a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Ah, Senhor, trabalha neste momento com mãos fortes, com mãos potentes, meu Deus, pois temos a certeza que neste momento há uma guerra, meu Deus, espiritual sendo travada, meu Deus, da luz contra as trevas, meu Pai, dos anjos de Deus contra os anjos das trevas. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, decreta, meu Deus, a vitória, dá um brado, meu Deus, estremece o inferno e manifesta a Tua vontade, o Teu poder, a Tua glória, o Teu querer em nosso meio nessa noite. Continua a falar conosco, meu Deus, de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, de uma forma concisa. Abre, Senhor, a porta do nosso coração e permita com que a Tua palavra ela entre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Igreja, peço por favor, como pedimos sempre, toda atenção, toda reverência à palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus ele tem uma palavra no nosso coração. Na última quarta-feira nós falamos acerca do versículo de número 9, no culto de ensinamento, falamos
acerca da lei, né, que, como aqui mesmo o apóstolo Paulo ele escreveu, que a lei ela não foi feita, né, para nenhum justo, mas a lei ela foi feita para os injustos. E então demos a introdução acerca disso e começamos a falar, né, acerca para qual tipo de pecado, né, de injustiça que a lei ela vai agir, ela vai cobrar, o tipo do pecado que a pessoa vai ser enquadrada por Deus, né, de acordo com o que a palavra do Senhor ela vem nos respaldar, ela vem nos ensinar. E falamos, né, na última quarta-feira que ela é para os injustos e para os obstinados, né, falamos acerca disso, também para aqueles que são ímpios, também para os pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas e para os homicidas, né? Falamos cada uma dessas situações, né, acerca, e com respaldo no original, no grego, né, o significado de cada um, para a gente poder entender. É que às vezes aqui está o nome bonitinho, né, mas não tem não abre-se nem um parênteses e coloca ali o significado. Então a gente lê, né, relê, a gente até decora o que a gente está lendo, mas a gente não sabe, na verdade, o que aquela palavra ela significa. Então é necessário a gente fazer a interpretação, né, analisar o texto no original, para que a gente possa entender, né, na verdade, o que significa cada uma dessas palavras, né, porque na verdade as palavras estão escritas aqui, né, não é para embelezar, né, para dar conteúdo às cartas, aos livros, enfim, mas ela tem um significado. E lembrando, né, eu gosto sempre de lembrar, né, acerca dessa situação que muito em breve, né, não vai demorar, os irmãos estão vendo, né, está ouvindo os acontecimentos que está vendo no mundo, e muito em breve tudo isso mostra, né, a volta, né, do advento, a volta do Messias, ou seja, num tempo muito curto, talvez mais perto do que nós pensamos, haverá o arrebatamento da igreja. E uma coisa é certa, nós precisamos ter em mente, né, eu sempre gosto de falar isso, eu vou falar até enquanto eu estiver aqui na terra, que nós seremos julgados por essa palavra, nós seremos julgados pela Bíblia. Então, uma coisa que preocupa-me é que a maioria das pessoas não atenta para a palavra de Deus. Muitas pessoas só se preocupam com o que ouve, porque fulano falou, porque ciclano disse, porque Beltrano redisse, e na verdade a palavra de Deus, que é o essencial para a nossa vida, que nós precisamos guardar no nosso coração, nós a ignoramos. Só que no dia do juízo final, nós não vamos ser julgados por o que um disse, o outro disse, nós não vamos ser julgados por filosofia, nós não vamos ser julgados por história, mas nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. Cada um, diz a Bíblia, vai ter que dar conta de todas as suas obras. E aquele dia a Bíblia diz que o juízo de Deus, ele será sem misericórdia. Eu gosto sempre de falar isso, é necessário, que muitas pessoas conhecendo, né, o juízo de Deus, conhecendo a fidelidade de Deus, né, sabendo o que Deus ele é de fato, a pessoa erra, peca e diz: eu creio na misericórdia de Deus, né? Eu creio, eu sei que eu estou errado, mas eu creio na misericórdia. Meus irmãos, o diabo ama, se brincar, ele te abraça e beija você quando você fala isso, porque ele sabe que você está errado, você vai continuar no erro, ele sabe que você vai para o inferno, mas você está sendo enganado achando que você está no erro. Mas como Deus é amor, como Deus é misericórdia, ele vai entender, fala: não, realmente, coitada, né? Ela precisava curtir, ele precisava curtir o mundo, viver, mesmo que estava errado, mas, né, ele sabia que estava, mas ele acreditou que eu sou amor, então porque ele acreditou, eu vou perdoar ele. Meus irmãos, nós somos loucos pensar uma coisa dessa maneira. Isso cai naquilo que eu falei um tempo atrás, que cada ser humano, ele maquina, cada ser humano ele constrói, né, um Deus imaginário, e ele pensa: Deus é dessa maneira, Deus é assim, né, Deus age dessa forma, né, Deus ele me entende, Deus ele me conhece, Deus ele sabe. Amados irmãos, Deus ele não guarda segredo
com ninguém. O que Deus ele tem para cada um está revelado na sua palavra. Deus revela segundo o que está escrito aqui. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você acerca da salvação, da nossa santificação, está aqui na palavra dele, não tem outra coisa. E olhando aqui para esse capítulo de número 1 do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, por exemplo, aqui no versículo de número 9, o último que nós falamos na quarta-feira passada, acerca de homicidas, né, que homicida é aquela pessoa que tira a vida do outro, né, tira a vida do próximo. Então, todos aqueles que tiram a vida de alguém, nós até falamos literalmente, né, da vida, aquele que tira a vida literal e aquele que tira a vida de alguém da presença de Deus, aquele que leva a pessoa para o mundo, né, devido à sua atitude, a pessoa ali se entristece de uma maneira tão terrível, que ela sai da presença de Deus, queima a Bíblia e vira aí um sectarista ou enfim, qualquer outra coisa, e nunca mais ele quer saber de Deus. Ou seja, alguém mandou a alma dele para o inferno, né? Mesmo em vida, mas alguém lançou a alma dele no inferno, porque ele negou a fé, não quer saber mais de Deus, enfim, ele se apostatou. Então essa pessoa também que faz alguém tropeçar tem que ter cuidado, né? Porque ele pode estar sendo enquadrado como homicida, ele vai ter que dar conta naquele dia diante de Deus. Mas entrando aqui no verso de número 10, que a lei também ela foi feita, né? Ela foi escrita e ela será praticada sobre os devassos, como é a primeira palavra aqui do verso 10, né? Que os devassos, está devassos, talvez em outra tradução, em outra Bíblia, pode estar impuros, né? Então, uns colocam impuro, outros colocam devasso, mas no original está impuros, né? Que a lei, ela foi feita para os impuros, né? Então, de grosso modo, assim, uma visão ampla, uma coisa impura, né? Talvez a gente olhando com nossos olhos, né? Com a nossa sabedoria humana, impuro é uma coisa que não é pura, impuro é uma coisa adulterada, é uma coisa misturada, é uma coisa que foi acrescentada alguma coisa. A gente pode até usar essa tradução, mas, por exemplo, no original, essa palavra, ela se refere a pessoa que, falando aqui na Bíblia, que ela envolve, pessoas que se envolvem em práticas sexuais imorais, no caso especialmente fora dos limites estabelecidos pelo casamento, que no caso impuros, né, vem a tradução no grego de pornós, né, de pornografia, de porneia, coisas dessa forma. Então, há no casamento um limite, né, do homem e da mulher no seu relacionamento. Há uma liberdade dentro do casamento, né? Quando a Bíblia está falando acerca disso, do relacionamento, a Bíblia está dizendo para pessoas casadas, homens e mulheres. A Bíblia não está dizendo para quem não é casado, e a Bíblia não está dizendo para pessoas que são casadas e que pula o portão, pula o muro e mantém um relacionamento à parte. A Bíblia não está dizendo, isso é proibido. A Bíblia não permite esse tipo de ação, esse acordo. Por mais que alguém possa olhar e falar, não, pastor, mas hoje nós vivemos no mundo, né? Hoje a mentalidade é outra, a cultura é outra, né? Isso é permissível. Meus irmãos, põe uma coisa na cabeça dos irmãos, põe uma coisa, a igreja, ela foi tirada de dentro do mundo. Imagina você, né? Fecha seus olhos, imagina aqui o mundo, pensa o mundo, é imaginário, imagina a igreja lá dentro do mundo, vivendo em toda aquela pecaminosidade, em toda aquela sujeira. O Senhor Jesus estendeu a sua mão, arrancou, tirou a igreja de dentro do mundo. O mundo está aqui, a igreja está aqui agora. Ou seja, a igreja agora vai viver sobre a glória, sobre a presença de Cristo, iluminada sobre Ele. A igreja é totalmente diferente do mundo e dos costumes do mundo. A igreja não tem nada a ver com o mundo e nem o mundo com a igreja. Então, o mundo está pegando fogo, a igreja está pegando fogo do Espírito de Deus. O poder de Deus está manifestando. A igreja, né, o mundo está de ponta cabeça, certamente a igreja também está de ponta cabeça, porque ela está enraizada
né, no céu, ela está crescendo para cima. A igreja não cresce para baixo, a raiz da igreja é para cima. Ou seja, tudo o que o mundo faz, a igreja é oposta ao mundo, é oposto ao mundo. Então não adianta a gente olhar para os acontecimentos hoje e dizer, é comum alguém, por exemplo, que às vezes que evangeliza, que vai pregar para um ente querido, para alguém da família, amigos, enfim, tem liberdade para falar, e quando ele vai falar da palavra de Deus, alguém olha e diz, irmã, hoje o mundo é outro, irmã, hoje o mundo é outro, irmão, o que é isso? Você é quadrado, isso não é mais assim não, isso foi naquela época. Amados irmãos, uma coisa que eu estou dizendo para a igreja, que eu disse e repito, a igreja, ela está fora do mundo. O que acontece no mundo, isso não vai refletir na igreja. A igreja, ela precisa seguir o exemplo de Cristo. A Bíblia foi escrita mais de 3.000 anos atrás. A palavra é uma só, ela não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. Se você não acredita, ler um pouquinho mais à frente, aqui para frente de Timóteo, nós vamos achar uma carta chamada Hebreus. E lá no capítulo de número 13, no último capítulo, no versículo de número 8, o escritor, que é uma carta anônima, o escritor aos Hebreus, ele diz bem assim, no capítulo 13, verso 8, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que a Bíblia está dizendo para nós? Que Ele é o mesmo, Ele sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então veja, vamos raciocinar. O que Ele fez ontem, Ele faz hoje e Ele fará amanhã. Conjuga o verbo no passado, presente e futuro. A maneira que Ele agiu ontem, Ele agirá hoje, Ele agirá amanhã. Ou seja, de um contexto geral, Ele não faz acepção de pessoas, Ele é o mesmo, Ele não muda. É como eu falei na semana passada, que existe o tempo, só que o tempo não existe para Deus, o tempo existe para nós. Santo Agostinho mesmo, dos pais da igreja, ele escreveu dizendo isso, que o Senhor, Ele criou o tempo, mas para o ser humano, só que Deus está fora do tempo, porém Ele age fora e age dentro, Ele age no tempo dEle, Ele age no nosso tempo, para Ele indifere. Nós precisamos entender isso. E veja bem que, olhando para esse contexto, quando alguém fala, não pastor, mas não tem problema, hoje eu posso estar com a minha esposa e arrumar outra, eu posso estar com meu esposo, eu posso arrumar outra, porque hoje está normal isso aí, hoje tem as culturas aí, hoje tem a nova filosofia, hoje aí tem, enfim, a gente vive como a gente quer. Meus irmãos, tudo bem, isso é para o mundo, a igreja não. A igreja, ela não pode aceitar, a igreja, ela não pode concordar com isso. Mas veja bem, como eu falei, e vou concluir para o senhor entender, o mundo está aqui, a igreja foi tirada, a igreja está fora do mundo, só que o povo da igreja, devido à frouxidão, lançaram ali uma âncora, acertaram o mundo e trouxeram o mundo para dentro da igreja, ou puxaram a igreja de volta para dentro do mundo, e está vendo um conluio, uma comunhão, mundo, igreja, igreja e mundo. Está vendo essa comunhão? Por quê? Veja bem, porque tudo que o mundo está praticando, a igreja também está praticando. O mundo faz as suas festas black, a igreja também tem as suas igrejas black, as church black, as igrejas negras, black, preta, enfim. Está pregando, o povo se reúne para adorar a Deus, apaga-se tudo, escurece, e só luz, só em quem, no monólogo, só quem está com o microfone, só quem está louvando, o resto está tudo no escuro, não sabe o que está acontecendo, o que está pegando, ou quem está pegando o que, ou enfim. E o negócio está ali, está todo mundo adorando a Deus. Isso está errado, não é assim que funciona. O mundo está vivendo isso, a igreja não, a igreja é luz, a igreja não pode viver essas coisas. O mundo tem um hábito, tem um costume deles, a igreja tem outro costume, o costume da igreja
É o que está na Bíblia. Nós não podemos confundir as coisas. Ah, pastor, o senhor é quadrado. Não, eu sou quadrado não, você que virou mundano. Você que não se converteu, você precisa se converter. Ser crente é ser diferente. Ser crente é tirar alguém das trevas, da lama, da sujeira e vesti-lo de novo, se transformar em uma nova pessoa. É irreconhecível. Imagina José, como nós pregamos domingo, imagina José lá no Egito, quando ele foi para o cárcere, novo, garotão, e sai de lá já com 30, quase 20 anos, preso. Imagina como José saiu de lá. Irreconhecível, provavelmente. Mas o que acontece? Ele passou por um processo ali como uma metamorfose. Banho, corte de barba, corte de cabelo, corte de unhas, talvez uma limpeza de pele, troca de vestes, calçado. Ele se apresentou diante de Faraó, outro homem. A igreja de Deus, ela também é dessa maneira. As pessoas olham para nós, por exemplo, e dizem: ué, mas vocês não envelhecem não? Alguém me encontrou, por exemplo, a semana passada, na sexta-feira à noite, e disse: pastor, o senhor está rejuvenescendo? O que está acontecendo? Eu peguei e falei: não, é que a gente não tem hábito com pecado, a gente procura sempre fugir do pecado, a gente procura sempre se consagrar, se achegar a Deus, e o pecado é que envelhece, o pecado que acaba com a gente. Então, quanto menos a gente der lugar para o pecado, menos a gente vai envelhecer. Por mais que a nossa idade chega, mas a fisionomia, o Senhor sempre permanece a mesma, sempre o brilho do Espírito Santo. Essa é a diferença da nossa vida. O mundo precisa de maquiagem, o mundo precisa de brilho, o mundo precisa se pintar, o mundo precisa se camuflar, vamos dizer dessa maneira, mas o povo de Deus não precisa. O Espírito de Deus nos mantém como Deus Ele quer. Mas enfim, meus irmãos, então veja bem, as pessoas podem concordar, por exemplo, como está dizendo aqui, os impuros, né? Que essa palavra se refere a pessoas que se envolvem em práticas sexuais imorais, especialmente fora dos limites estabelecidos pelo casamento. Porém, pornos ou pornós é frequentemente traduzido como fornicadores, prostitutos, ou em outras passagens, né, que está aí como prostituta, como fornicário, coisas dessa maneira. Então veja bem, as pessoas podem achar isso normal, as pessoas podem achar isso comum, mas em Timóteo, se nós olharmos em Apocalipse, se nós formos ver em Judas, se nós formos ver em Coríntios no capítulo 6, em Gálatas no capítulo de número 6, várias passagens, nós vamos ver que a Bíblia, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela condena esse ato. Há quem defenda, sei lá o motivo, mas a palavra de Deus condena. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você continuar praticando, você está auto se condenando. E não adianta naquele dia falar: Senhor, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não fui feliz. Peraí, você não foi feliz ou você não foi paciente? Você não foi feliz ou você não soube ter paciência, pedir a Deus algo que seria bom para você? Você não foi feliz ou você olhou para a primeira situação, a primeira encrenca que apareceu e diz: é esse? Você olhou para a primeira encrenca e disse: é essa? Ah, pastor, mas não foi assim. Meus irmãos, a Bíblia, ela mostra para nós, presta bem atenção, lá no livro de Juízes, a palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel, eles viviam escravizado constantemente pelos filisteus. Muitos anos eles viveram escravizados. A Bíblia fala que o Senhor, ele vai preparar um juiz, alguém que ia julgar o povo, alguém que ia liderar o povo de Israel. Só que observa uma coisa: nasce então um homem prometido por Deus que seria o juiz da terra, e esse homem, ele nasceu diferenciado dos outros. Por quê? Porque esse homem, ele nasceu com a presença de Deus na sua vida. De tempo em tempo o Espírito de Deus se apoderava dele, e quando o Espírito se apoderava, ele se transformava num novo homem.
E o Senhor diz que esse homem, cujo nome era Sansão, ele ia tirar o povo da servidão, da mão dos filisteus. Ele ia libertar o povo da escravidão. Beleza? Sansão vai nascendo, crescendo como todo jovem. Todo jovem se torna rebelde, isso é ruim demais. É onde a maioria quebra, desculpa da expressão, quebra a cara. O jovem não perde nada por ser humilde, ser obediente ao seu pai, à sua mãe, né? Ser obediente à igreja, à palavra de Deus. Quando ele se torna rebelde, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai quebrar a cara. E dependendo do jeito que ele quebrar, ele vai ficar deficiente para a vida toda. Não vai ter conserto. Porque o casamento é um só. Estou dizendo quebrar a cara nesse quesito. Faz algo errado, errou, daqui 2, 3 anos ele vai querer consertar. De que maneira? Separando, divorciando, vai estar novinho, novinha, não vai viver mais só, vai querer casar de novo. Aí a cara dele vai estar quebrada para tudo, porque ele vai casar, vai viver uma vida de adultério e certamente ele vai para o inferno, porque a Bíblia não permite nenhum adúltero entrar no céu. Então a gente tem que ter paciência, saber esperar o tempo de Deus. O que acontece com Sansão? Ele vai crescendo, está ali aparentemente bonito, forte, tem ali aos seus olhos, ao seu poder, ao seu gosto, qualquer judia, qualquer mulher ali da sua nação, que ele pudesse escolher para ser sua esposa, certamente seria dado, porque ele era o juiz da nação, mas ele não atenta para nenhuma da sua nação, ele não atenta para nenhuma mulher. O que ele vai fazer? Ele vai caminhar, vai indo, atravessa a fronteira, confiando no seu poder, na sua força. Ele entra no meio dos filisteus, vai para lá, volta, vai para lá, volta, e daqui a pouco o que acontece? Eis que um prato aparece diante dele, diante dos seus olhos. Ele olha para aquele prato e ele é seduzido. O desejo de devorar com os olhos, de comer vivo aquele prato, era demais. Ele não consegue se controlar, de maneira que ele volta para os seus pais. Ele encontra o seu pai e a sua mãe, talvez trazendo a sedutora, e diz ao seu pai e à sua mãe: olha, eu quero aquela, porque ela agrada aos meus olhos, aquela ali é boa, eu quero ela, aquela ali me completa. O pai e a mãe dizem: meu filho, quantas mulheres há em Israel? Quantas mulheres há na nossa nação, na nossa tribo, no nosso povo? Não importa, eu quero ela, porque ela agrada os meus olhos. E o que aconteceu com os olhos de Sansão? Ele perdeu os seus 2 olhos, seus 2 olhos foram tirados, ele morreu cego, pela sua escolha, pela escolha que ele fez. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Que o nosso olhar tem que ser diferente do olho do mundo. Às vezes o homem está dentro da igreja, está aqui crescendo, se desenvolvendo, ele tem que orar e dizer: Deus, por favor, atenção, palavra. Ele está crescendo e ele começa a orar, começa a buscar Deus. E ele tem que dizer: Senhor, eu estou crescendo, eu estou me tornando jovem, a igreja não tem nenhuma jovem, Senhor, eu quero casar, já estou trabalhando, prepara alguém, prepara uma esposa para mim dentro da igreja. Eu não quero fazer como o Sansão fez. Ele tem que ter sabedoria e saber que o que é dele vai vir de Deus, Deus vai preparar. Mas não, ele não ora, ele não vigia, ele se une com os amigos da rua, do bairro, da escola, e daqui a pouco ele está mexendo com a menininha lá no colégio, alguém no trabalho, alguém na rua. Daqui a pouco ele começa a se envolve, daqui a pouco ele começa a faltar no culto por causa da dita, daqui a pouco ele começa a deixar de tomar ceia porque ele já caiu no laço, daqui a pouco ele não vem mais para a igreja porque já desviou, e a vida dele vira um inferno, nunca mais ele é o mesmo. As coisas começam assim. A jovem, mesma coisa.
Ela está na igreja, vai crescendo, vai desenvolvendo, o hormônio começa a aumentar. O que ela tem? Olha para um lado e fala: Senhor, eu quero casar, está chegando a minha idade, mas não tem ninguém aqui. Peraí, eu vou envolver com alguém lá no trabalho que não é crente ou que é casado? Eu vou envolver com alguém que foi divorciado? Eu vou envolver com alguém lá no colégio, na faculdade? Não. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar, vou jejuar, eu vou dizer: Senhor, eu estou crescendo. Senhor, a minha idade está chegando. Senhor, a minha carne já está me incomodando, Senhor. Eu não estou conseguindo ter mais paz. Deus, prepara para mim um varão, prepara um esposo, uma pessoa de Deus dentro da igreja. A Bíblia diz, capítulo 21, verso 22 do Evangelho de São Mateus, que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal ou não sabemos pedir. Então, crente que anda por aí batendo cabeça, correndo para um lado e para o outro, é crente rebelde. É crente que não tem paciência, que não sabe esperar em Deus. Tudo na nossa vida há um tempo. Não é o que está escrito no capítulo 3 de Eclesiastes? Que há um tempo determinado para todo propósito embaixo no céu. Há um tempo para tudo. Então nós temos que saber esperar. Por mais que você esteja com fome, você vai pôr o alimento no fogo e vai ter o tempo do cozimento. Você vai ter que esperar cozer. Você não vai comer cru. Você vai esperar o tempo do fogo. Mesmo que quando estiver pronto, tem que esperar esfriar. Você não vai comer arrancando couro, senão vai queimar tua língua, tua boca. Então tudo tem que ter um tempo. Nós precisamos entender. Então, primeira coisa, nós precisamos orar e saber esperar o momento de Deus. Apresentar diante do Senhor as nossas causas. Apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Para: Senhor, supre, por favor. Não fazer como Sansão ele fez. Sansão, ele passou, como diz o ditado, o pé diante das mãos, e ele caiu aqui no pornós, ou nos pornos, né, que é o impuro, a impureza. E veja, esta palavra se refere a pessoas que se envolvem em práticas sexuais e morais, especialmente fora dos limites estabelecidos pelo casamento. Pornos é frequentemente traduzido como fornicadores, prostitutos, em outras passagens. Então, isso não cabe para a igreja, isso não cabe para o homem de Deus, não cabe para a mulher de Deus. Aquele que tal coisa praticar, já está sendo enquadrado pela palavra de Deus nessa noite. O segundo ponto aqui no verso de número 10, né, primeiro é os devassos, que é impuros, o segundo é sodomitas. Que bonito, né, quando se fala o nome sodomitas. Lembra o que? Sodoma. Lembra o que? Gomorra. Lembra o que? Ló. Lembra o que? As filhas de Ló. Lembra o que? A mulher de Ló. E quando se fala mulher de Ló, nós lembramos numa estátua, numa mulher desobediente, numa mulher rebelde, numa mulher que não quis acreditar na palavra de Deus. Uma mulher que o seu coração estava voltado para a sua casa, para as coisas terrenas, para as coisas materiais. Quando se fala sodomitas, presta atenção, este termo é uma combinação de arsen, ou quer dizer homem, e coite, que quer dizer cama, referindo-se a homem que se deita com outro homem, ou mulher que se deita com outra mulher. Um eufemismo para práticas homossexuais, que hoje no mundo dá a impressão que essa prática é a prática deixada por Deus, está patenteada, e a prática deixada por Deus é algo inventado pelo homem. Então, quando se diz este termo, ele reflete a práticas sexuais consideradas contrárias à ordem natural, segundo a perspectiva bíblica. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, folheando a Bíblia,
trazendo até chegar aqui nesse texto, nós vamos ver que lá no começo da Bíblia, antes da lei, na lei e após a lei, o Senhor, ele fala contra tal ato. O Senhor, ele fala contra o homem deitar com outro homem, a mulher deitar com outra mulher, a questão do envolvimento do homem com um parente, uma sobrinha, uma prima, ou a mulher, vice-versa, ou até aqueles que, né, são mais valentes, que se relaciona, que deita até com animal, com quadrúpede, ou enfim. A Bíblia fala até disso. Talvez você não sabia, mas a Bíblia é completa. Não há nada que a Bíblia não esboça, não há nada que a Bíblia nos apresenta. A solução, não há nada que a Bíblia nos adverte, em tudo ela nos adverte. Então veja, amados e queridos irmãos, que no capítulo 19 do livro de Gênesis, é interessante a gente atentar para isso, que quando Ló, ele recebe os 2 anjos dentro da sua casa, a Bíblia diz que ele fecha a porta, ele vai preparar ali o banquete para os anjos, vai lavar o pé deles, era costume do povo daquela época de recepcionar assim, e nisso que Ló está ali na sua casa, recepcionando os anjos, a Bíblia diz que os sodomitas bateram na sua porta, bateram ali com ímpeto na porta de Ló, e gritavam dizendo: Ló, dá para nós esses homens, porque nós o queremos conhecer. Quando nós olhamos no original, no hebraico, quando se diz essa palavra conhecer, não é formalmente. Ô, prazer, qual é o teu nome? Por favor, eu queria conhecer vocês bem de longe, de onde vocês vieram, prazer, meu nome é tal, fulano. Não era dessa forma. O que está escrito lá, conhecer, quer dizer conhecer de uma forma íntima, conhecer de uma forma de relacionamento sexual. Isso a Bíblia está dizendo dos homens de Sodoma. O que isso vai trazer, meus irmãos, ao nosso entendimento? A Bíblia vai mostrar para nós que eles tentaram entrar para tomar os homens. O justo Ló, ele vai dizer: olha, meus irmãos, eu ainda tenho 2 filhas virgens, que ainda não teve conhecimento de varão nenhum, não se relacionaram com ninguém, está virgem, folha, como vieram ao mundo. Eu darei para vocês, faz o que quiser com elas, mas não deixa com a minha visita. Eles disseram: não, nós queremos eles. Ló se desespera, estava sob a sua responsabilidade aqueles 2. Ló ali fica de uma maneira que agora o que eu vou fazer? Um monte de pervertidos. Diz a Bíblia que os próprios anjos se levantaram. Ali certamente abriu a porta, saiu na porta e só estenderam a mão, fizeram ali um gesto, e aquela quantidade ali, talvez incontável de homens, ficaram naquele exato momento todos cegos, ficaram como galo cego, sem saber para onde ia e sem saber onde que era a porta da casa deles, ficaram cegos. Veja, amados irmãos, quando se fala em sodomia, sodomitas, se fala em homens que se relacionam com homens, se fala em homossexualismo, algo que desde o princípio a palavra de Deus ela abomina, mas que o diabo tem trabalhado com ímpeto para que isso se espalhe e para que isso adentre a igreja e para que a igreja aceite isso e ignore a palavra de Deus. Ignore a palavra de Deus quem quer ignorar. A Bíblia, ela não é para ser questionada. A Bíblia é lei, lei se cumpre, lei não se questiona. Alguém pode ser que queira que, mas Deus, entenda como você quiser, nós seremos julgados por ela. A lei não se questiona. A lei não tem misericórdia. A lei, ela se cumpre, ponto e vírgula. Acabou. Então, essa segunda situação, se há alguém que pratica ou alguém que viva isso e que concorde, você já está sendo enquadrado pela palavra de Deus.
E a tua salvação, se você não se arrepender ou se converter, está em risco. Estou falando 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. A segunda situação. A terceira, o primeiro para os devassos ou impuros, o segundo para sodomitas, o terceiro para roubadores de homens. O que é roubadores de homens? Ladrões. Roubadores de homens aqui está enquadrado como raptores de homens, sequestradores de homens, e que envolve aí o roubo, o furto, enfim, em todas as outras coisas. Mas no original grego, refere-se a sequestradores ou traficante de escravos, de pessoas, que isso se praticava muito na época que a Bíblia foi escrita. Inclusive no grego, aqueles que capturam e vendem seres humanos. No contexto bíblico, esse termo condena práticas de exploração e opressão de seres humanos. Hoje, por exemplo, se rouba carro, hoje se rouba caminhão, hoje se rouba moto, mas naquela época se roubava escravos, como se rouba cavalo, como se rouba gado, enfim, o que tiver dando sopa, alguém rouba. Naquela época os escravos também, que tinham os senhores das terras, eles tinham seus escravos, e tinha aqueles que entrava e raptava, roubava o escravo e vendia para outros. Então se praticava muito. E aqui então a Bíblia diz que essa situação também ela é condenada por Deus. Aqueles que roubam, que tira do alheio para vender, isso a Bíblia condena. O segundo ponto, roubadores de homens, aliás o quarto, mentirosos. Pastor, mas o que é mentirosos? Meus irmãos, se nós soubéssemos o que era mentira, nós não mentiríamos. Se nós soubéssemos da onde surgiu esse nome mentiroso, quem recebe esse título, nós fugíamos da mentira. Duas coisas: nós somos ateus, nós não cremos em Deus, ou nós não cremos no diabo, não acreditamos que exista diabo. Então, se você crê que existe Deus, certamente você vai crer que existe o diabo. Se você não crê que existe Deus, certamente você não crê no diabo. E você não crendo, você não vai crer na Bíblia. Porque mentirosos é usado para descrever aqueles que falam, a pessoa que fala falsamente, enganando os outros com mentira. E veja que o Senhor Jesus, Ele deixou isso bem claro aqui para nós, no capítulo 8, no versículo de número 44 do Evangelho de São João, 8:44. Olha o que Jesus fala acerca da mentira: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então a Bíblia está dizendo aqui que a lei, ela foi feita para os mentirosos. Traduzindo, os mentirosos, se não largar a mentira, irão receber o peso da lei, serão punidos. E detalhe, os mentirosos irão receber a herança do seu pai, porque a gente sempre tem alguém que a gente segue. Ninguém vive por aí sem precisar de uma liderança. Nós precisamos de uma liderança espiritual. Como Satanás, aqui em Apocalipse, diz que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ele vai ser lançado lá. Todos os mentirosos que seguem o diabo mentindo também serão lançados lá, vão receber a herança.
A Bíblia diz que como Jesus ele ressuscitou, ele está com o Pai, Deus também nos ressuscitará, como ele ressuscitou Jesus Cristo, para que onde Jesus ele estiver, nós também possamos estar com ele. Isso chama o quê? Herança. Agora você opta, Maria, pelo amor de Deus, Maria, não faz isso. Depois nós vamos conversar, Maria, vai lá com a sua mãe. Então, meus irmãos, isso é interessante, chama a nossa atenção, porque hoje mentir para as pessoas se tornou coisa normal, é simples. Há crente que diga: quem não mente? Quem não conta uma mentirinha para conseguir um emprego melhor? Quem não conta uma mentirinha para conquistar a namorada? Quem não conta uma mentirinha para conquistar o namorado? Quem não conta uma mentirinha para não sair dessa fila grande para uma fila menor? Quem não conta uma mentira para, talvez, sei lá. Meus irmãos, alguma coisa está errada. Isso não convém para nós. A Bíblia não permite nós agirmos dessa maneira. Não existe mentira santa. Tem gente que começa com uma, com duas, com três, daqui a pouco ele já não sabe mais o que é verdade. Para ele tudo é mentira. E quando ele fala mentira, ele acaba não acreditando nas pessoas, porque ele vai achar que todo mundo está mentindo como ele. Veja, deixa eu te esclarecer isso. Por exemplo, uma pessoa, vamos usar aqui uma coisa que eu gosto muito, relógio. Por exemplo, alguém vê um relógio, nossa, que relógio bonito, que marca que é? Você fala: nossa, meu Deus, né, isso deve custar uma fortuna, né, por causa da marca e tal, enfim. Daqui a pouco, essa pessoa, ele vai em determinado lugar, ele vê lá N tipo de relógio, e ele compra ali um monte, com preço muito pequeno, porque o relógio não é verdadeiro, é um relógio falso. E ele compra aquele algo falso, traz para ele começa a vender, vende aqui, vende ali, começa a ganhar dinheiro. E de repente ele começa a usar aquilo também, e começa a vender, compra outros e começa a vender, ele se torna ali um falsificador, um exímio falsificador. Aí ele pode ver alguém com qualquer outro relógio, com qualquer outra marca, ele vai olhar, por mais que seja caríssimo, ele vai olhar, ele vai pensar que aquilo é uma réplica, que aquilo é falso, porque ele vende parecido, igual. E como o dele é falso, ele vai achar que todo é falso. Ele vai olhar e vai ver que não existe mais um original, que tudo se tornou falso porque ele usa falso e ele vende falso. As coisas começam a se generalizar. As pessoas olham e pensam que tudo é do jeito que ele está vivendo, do jeito que ele pensa. O mentiroso é assim, ele mente, daqui a pouco ele começa a achar que tudo que as pessoas falam também é mentira, porque ele fala mentira. E é isso que o diabo quer. O pecado, meus irmãos, é dessa maneira, começa assim. Então a gente tem que fugir disso. Pede perdão para Deus, né? Eu aprendi com o pastor Almina de São Paulo, da nossa igreja lá da capital da Vila Verde, um bairro lá em São Paulo, chamado Vila Verde. Ele diz assim: para todo mentiroso, linguarudo, tem um remédio muito bom. E eu disse: qual é, pastor Almina? Ele falou: pega uma colher, liga o fogo do fogão, lógico, segura com um pano ali na ponta dela, um pano bem grosso, e põe a colher lá e deixa ela esquentar, quando estiver vermelhinha, você olha para ela, está vermelhinha, parece quase transparente, então você puxa a sua língua para fora e fala: você não vai mentir nunca mais. Não é aquilo que Jesus faz. Se o nosso olho impede de nós ir para o céu, tira ele. É melhor ficar sem o olho do que ir para o céu, né? Ah, Senhor, não, eu quero ficar com o meu olho, né? Com o olho, porque eu preciso ir para o céu enxergando. Espera aí, meus irmãos, essa carne nossa, ela não vai dar o reino dos céus. É melhor sem olho viver na presença de Deus, ir para o céu do que com os dois olhos para o inferno. Nós temos que entender isso. Mas enfim, a quinta coisa são os perjuros, né, que está dizendo aqui no verso 10, né, para os mentirosos, para os perjuros.
E o que é perjuros? Esta palavra se refere a alguém que faz um juramento falso, quebrando um compromisso ou fazendo promessas falsas. A perjúria é vista como uma violação séria da integridade e da verdade. Então, olhando para esse contexto aqui do original, refere-se a alguém que faz um juramento falso, quebrando um compromisso ou fazendo uma promessa falsa. Todos nós, vamos usar aqui duas situações. Primeiro, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Passamos por um processo de lapidação na presença de Deus. Passamos por ensinamento da palavra, vamos ser batizados. Chegando nas águas do batismo, nós vamos fazer um juramento diante dos que nos veem, diante do ministro, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer um juramento de fidelidade ao pastor, ao ministério, à Santa Bíblia, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Eu juro, eu prometo. Então, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. A pessoa saiu dali, trocou de roupa, tirou a roupa molhada, colocou a roupa seca, foi até a casa. Quando chega à noite no culto, ele já esquece todo o rito que aconteceu, ele esquece o que ele jurou, ele esquece o que ele prometeu, e daqui a pouco ele volta aos mesmos rudimentos, não dá satisfação na igreja, não cumpre a palavra, não honra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vira um rebelde. Você é um perjuro, e esses são enquadrados pela palavra de Deus. Outra coisa, nós vamos casar, o homem orou, a mulher orou, Deus preparou ali a costela, o costelo, o varão, a varoa, e aquela alegria, aquele entusiasmo de navio negreiro. Chegou o nosso dia, vamos lá, vamos casar. Está diante do ministro, diante do pastor, diante de dezenas de testemunhas, diante de uma igreja lotada e diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vem a célebre pergunta: você jura, você promete amá-la na hora da bênção, na hora da prova, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora que a mesa estiver farta, quando a mesa estiver vazia, quando não tiver dinheiro, quando não tiver, quando tiver são, quando estiver doente? Não, em todo o tempo, não tem problema, até acrescenta coisa. Eu prometo, sim, eu a amo. Amém, que benção. Pergunta para abençoada, a mesma coisa, ela: eu amo, eu prometo. Amém. Como ministro, eu os considero casados. Todo mundo viu, todo mundo ouviu, alguém filmou. Daqui a pouco, vamos embora. Eu conheci pessoas em Goianésia, casou no sábado, quando foi na outra sexta-feira, foi lá na igreja dizendo para mim orar, para Deus trabalhar, que já tinha entrado com pedido de divórcio. Não fez uma semana casada. Isso é o que? Perjuros. Pessoas que juram falsamente, que prometem falsamente, já sabe que não vai cumprir, mas talvez para ele conseguir alguma coisa. Eu já ouvi pessoas em trabalho, trabalhando lá em São Paulo, um monte de mulher conversando: mas você vai casar com ele? Você ama ele? Não, eu não amo ele não, eu não gosto não, eu vou casar por causa da festa, da lua de mel, da viagem, mas eu gosto mesmo é de fulano. Daí daqui a pouco eu dou um chute nele e vou viver com fulano, que eu gosto dele. Então, meus irmãos, assim vive a humanidade. A humanidade age nesse contexto, com a mente diabólica, pecando deliberadamente, achando que naquele dia, só por dizer eu creio na misericórdia de Deus, ele vai alcançar a misericórdia. Não é assim não. No dia do juízo não haverá misericórdia. Misericórdia tem hoje. Você está vivendo nesse contexto? Peça perdão a Deus, se humilhe, aceite Jesus, reconcilia, pede perdão: Senhor, não vou fazer mais, me dá graça, me ajuda, não deixa eu errar. Jesus vai te ajudar enquanto estiver aqui, mas no dia do juízo, misericórdia, esquece. A outra coisa, já a penúltima, que diz: e para o que for contrário.
para o que for e para o que for contrário, for oposto. Isso quer dizer o quê? Paulo usa essa expressão para abranger tudo que é contrário, tudo que é oposto à sã doutrina, mostrando que a lista não é exaustiva, mas inclui todas as formas de comportamento que estão em oposição à verdade do Evangelho. Então tudo aquilo, pastor, mas isso não tem na Bíblia. Opa, mas está contra a palavra de Deus? Está contra, porque a Bíblia aqui está dizendo assim, mas eu estou fazendo dessa forma. Então se na Bíblia diz de um jeito, e você está fazendo de outro, então você está ao contrário do que está escrito na Bíblia. E para quem está ao contrário, você está sendo enquadrado nessa cláusula do capítulo 1, verso 10. Então, meus irmãos, por isso que é interessante a gente entender a palavra de Deus no original, para a gente não só ler, achar uma palavrinha bonita, decorar, falar o nome, hermenêutica, homilética, exegese, que nome bonito, né? Decorei. Mas você sabe o que é isso? A gente tem que saber, a gente tem que entender o que é isso aqui. E o último ponto aqui que eu quero falar para poder encerrar, a última coisa do versículo 10, que chama sã doutrina. Sã doutrina, sã. O que é sã? Sã é uma coisa que não é mal. Sã é uma coisa que é boa. Você dizer, a pessoa está em sã consciência, ou seja, a pessoa está na sua consciência plena. A consciência dela não foi afetada, não foi deturpada, ela não está com problema mental, ela está sã. Você está embriagado? Eu não estou sã, eu estou bem. Então, quando se fala sã doutrina, refere-se ao ensino ou doutrina. Paulo está enfatizando a importância de um ensino que promove ou que traz a saúde espiritual e moral, em contraste com os comportamentos listados que corrompem e destroem. Esses comportamentos todos, do verso 9 e do verso 10, são os comportamentos aqui listados, todos eles são comportamentos que destroem a vida do homem. Porém, a sã doutrina, ela traz vitamina. A sã doutrina brinda, a sã doutrina fortalece, porque é os ensinamentos da palavra. Talvez tenha alguém aqui hoje, ou algum ouvinte, que possa dizer, meu Deus, eu não sabia que tal coisa significava isso. Credo, eu não vou fazer mais isso, eu não vou praticar mais isso. Louvado seja Deus pela tua decisão. É isso que Deus quer. A sã doutrina, ela traz vida. A sã doutrina traz libertação, coisas que as igrejas hoje não falam em doutrina, não pode falar doutrina, mas quando se transmite um ensinamento, seja ele algo sobre a manifestação do Espírito Santo, seja ele sobre a prosperidade, né? Sobre a mamon, que hoje é o que se prega, hoje por aí em todo lugar é mamon, né? A prosperidade. É enriquecimento, você precisa ser rico, é o que está se pregando hoje, é o que todo mundo está querendo, né? Está pregando-se mamon. Quando se fala em qualquer ensinamento, nesse contexto, usando a Bíblia, está se falando em doutrina, está se falando em doutrinar a igreja, aqueles que ouvem. Então doutrina, meus irmãos, não é veneno. Doutrina, ela não mata, doutrina ela sara, doutrina ela limpa. Doutrina é a verdade, é o que está em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos limpará. Conhecereis a verdade vos vivificará. Meus irmãos, isso é coisa linda demais. Por isso eu digo aos irmãos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, atentai o vosso coração para a palavra de Deus, os teus olhos. Hoje você tem aí celular, laptop, iPod, notebook, enfim, tudo, hoje todo lugar tem acesso à internet. Começa a pesquisar a Bíblia, né? Se eu só tenho a Bíblia normal, eu não tenho dicionário, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, baixe ele no aplicativo, baixe alguma coisa, procure traduzir a palavra, procure entender. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época que nós tínhamos que ser o povo mais santo da terra, porque todo tipo de conhecimento que nós queremos conhecer, qualquer língua, está acessível a cada um de nós, a todos nós.
mas hoje nós estamos procurando as coisas mais negras, as coisas mais grotescas, mais profundas que existem. Estamos deixando a luz, estamos procurando nos envolver com as trevas, mas a luz, isso não traz proveito para nós. Isso está matando a igreja, isso está matando o povo de Deus, isso está cegando a humanidade cristã. Que os irmãos, pela luz da palavra de Deus, mantenham seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, mantenham os teus olhos focados na Bíblia, mantenha o teu coração aberto, receba a palavra de Deus, de uma forma alegre, de uma forma com amor, pois eu tenho certeza que Jesus irá te abençoar, e naquele dia do grande julgamento, no dia do juízo final, Ele com toda certeza, se houver um arrependimento em você antes, hoje, não depois da morte, mas hoje, certamente o Senhor, Ele te absorverá, porque Ele é amor, enquanto a vida é esperança. Amém? Que Jesus, o Senhor, abençoe vossas vidas. As horas se foram, as palmas bem alegres, exaltam e glorificam o nome do Senhor. Bem alegre para Jesus.